O presidente da CPI do MST, Tenente Coronel Zuco, agora é o único representante do Republicanos no colegiado. Isso porque o partido pediu a exclusão dos deputados Messias Donato e Diego Garcia da CPI em clara sinalização ao Planalto. Oficialmente, o partido não deu justificativa para a decisão. Prestes a entrar na carreta furacão, Centrão está substituindo membros do colegiado para dar mais votos à base governista. O Republicanos do pastor Marcos Pereira vai ganhar o ministério no primeiro escalão do governo. O Progressistas de Arthur Lira e Ciro Nogueira também. Só hoje, 7 parlamentares foram substituídos na CPI do MST e a convocação de Rui Costa foi derrubada pelo presidente da Câmara. Para evitar que a comissão acabe em pizza, o relator Ricardo Salles não pedirá mais a prorrogação dos seus trabalhos por 60 dias. A previsão para o fim da investigação é 14 de setembro deste ano. Agora o governador Tarcísio de Freitas do Republicanos cogita deixar o partido pelo qual foi eleito caso a legenda realmente integre a base do desgoverno. Abre aspas. Sou contra. Não gostaria de ver meu partido fazendo parte da base do governo. Fecha aspas, disse Tarcísio a jornalistas. De acordo com o Estadão, Zuco conversou com Tarcísio por telefone e afirmou que se os republicanos continuar desrespeitando a direita, procurará maneiras de fazer as malas e manter o mandato. O deputado propôs a Tarcísio que fizesse o mesmo. Os dois se conhecem há mais de 30 anos. Assim, eu sou contra. Assim, para mim, não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo. O senhor cogita sair do partido? Isso é uma coisa que eu vou avaliar com o partido. O Bolsonaro está inelegível. Significa que na próxima eleição para presidente, o teu grupo político precisará de um outro representante. Porque ele está inelegível e assim ficará por 8 anos, né? Ou não. Ou não. É verdade, ou não. Esse tipo de coisa, quando acontece uma coisa que, vamos lá, meio que o teu grupo político perdeu o líder, né? Até esse momento. Quem que é o próximo cara? Tu já pensou nisso? Que assim, cara, talvez eu seja o próximo cara. Isso mexe contigo? Não. Te dá um Zero. negocinho, quero ser presidente. Zero, nunca mexeu. Primeiro, esse grupo político não perdeu o líder. Esse grupo político continua com o líder, e o líder é o Bolsonaro. Ele formou esse grupo político, o cara teve 58 milhões de votos. Verdade. Né? É um resultado extraordinário. Que pensa o seguinte, o cara que apanhou, tal, fez 58 milhões de votos. É um fenômeno. Outro dia, nós fomos para a AgriShow, tivemos juntos, né? E ele chegou lá, um negócio impressionante. Impressionante, a geração espontânea de pessoas. Como começa a juntar gente. Eu me senti na campanha de novo, que era aquele mundaréu de gente. Para ver o Bolsonaro, assim, as pessoas têm um amor por ele gigantesco. Agora em Goiânia, outro dia ele esteve lá, juntou gente pra caramba. Ele deve ir com a gente, né, tá previsto, não sei, não tá confirmado ainda, mas no aniversário de Presidente Prudente lá, dia 14 de setembro, tenho certeza que se ele for vai ser um sucesso, vai ser gente aberta, porque as pessoas gostam dele, viram nele autenticidade, encontraram nele uma direita, que às vezes a sociedade brasileira, em grande medida, é conservadora, é liberal na economia, conservadores nos costumes, mas o pessoal ficava meio envergonhado, tal. Agora não, ele deu voz para essa turma e formou líderes. Então quem lidera esse grupo de direita, quem continua sendo a referência é o Bolsonaro. Elegível ou não elegível, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro. E eu acho que quem vai ser o candidato da direita, né? Que o pessoal tem essa grande curiosidade, quem vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar, ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. E é com ele que eu vou. Assim, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. Eu realmente não penso nisso, não penso mesmo, por várias razões. Primeiro, eu sou um cara que, em termos de serviço público, poder público, eu estou altamente realizado, porque estou num lugar que eu nunca pensei que ia estar. Pensa bem, o meu pai carregou caixa de sapato no comércio, né? Minha mãe foi empregada doméstica. De repente, hoje eu sou governador do estado de São Paulo. Eu nunca sonhei isso na minha vida. Eu nunca concorri à eleição de grêmio estudantil, de síndico de prédio, né? Eu ia sair do ministério e ia para iniciativa privada. E o Bolsonaro disse, cara, eu quero que você concorra ao governo do estado de São Paulo. Eu falei, você tá louco? Governo do estado de São Paulo? Não, capitão, você tem que concorrer. Eu falei, presidente, mas que chance eu tenho? Não, você vai ganhar. Aí tá louco mesmo. Como assim? Não, você tem que ir lá. Por quê? Não, presidente, não dá. Não, você vai me ajudar.
E esse negócio bateu muito forte lá. Ele me contou uma história que é interessantíssima de como ele entrou na política, né? E um cara, um subtenente com quem ele servia, o subtenente Bento, né? E deu lá um empurrão para ele. E ele acabou tomando coragem e se candidatou a vereador lá na década de 80, né? 88, eleição 87, sei lá. E aí ele me contou essa história, ele disse, vou estar contigo, tá? Acabou. E eu me senti devedor, me senti numa obrigação, porque não era ninguém, não tinha, né, não era conhecido, tal. Esse cara, de repente, pega um cara que é técnico e joga lá no Ministério da Infraestrutura, você vai ser o ministro. Não é pelo cargo, ser ministro da Infraestrutura, mas é que ele me deu a oportunidade de fazer o que eu gostava. E assim, de certa forma, eu tinha uma vivência nesse negócio, então eu conseguia entregar, eu tinha paixão pelo que eu estava fazendo. E no final, ele acabou abrindo essa porta para mim, como abriu para outras pessoas. O Bolsonaro foi um grande formador de líderes, um grande formador de lideranças nessa direita. O Bolsonaro elegeu o Rogério Marinho, senador, a Damares, o Jorge Seife, né, me elegeu aqui em São Paulo, o astronauta Marcos Pontes. Eram pessoas que não teriam chance nas urnas se não fosse o Bolsonaro. Estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui, não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente, eu não preciso ser candidato à presidência, não serei, e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida, um cara que estendeu a mão, um cara que eu tenho apreço, um cara que virou um amigo, que eu ouço. Isso não quer dizer que eu vou concordar sempre com ele, não, mas até minha forma de discordar é uma forma respeitosa. Né? Eu não discordo e vou pro Twitter, não. Eu falo para ele, presidente, isso aqui e tal. Como eu fazia como ministro, continuo fazendo agora. Chamo, claro, ele vai ser presidente sempre. Né? Teve na presidência, então o tratamento é de presidente. Isso é comum, tá? Isso não tem nada de mal, não. Isso aí é para todo mundo. Porque não é fácil, né? Presidente da República, cara. Não é nem um pouco fácil. Foram 38 até hoje, né? Então... não é qualquer um, né? E você pensa assim, um cara que saiu lá de Eldorado, lá do Vale do Ribeira. Tu pega umas dicas com ele, cara? Tipo, como resolver, por exemplo, o problema da Cracolândia. O que tu acha? Algumas paradas assim? Sim, eu converso com ele sobre um monte de coisa. Assim, a gente compartilha muita coisa. O presidente às vezes, digo, presidente, tô fazendo isso aqui. Isso aqui é legal. Mas pensa nisso, faz tal coisa. Entendi. Naquele intuito de ajudar. Ele torce por mim, ele quer que a gente dê certo aqui. Que bom. Né? Então, assim, ele continua sendo um cara que tá sempre com a mão estendida, tá sempre torcendo por você.